Análise de Bayern de Munique versus Flamengo, partida que terminou em 4-2 para o Bayern de Munique, com 2 gols de Harry Kane, 1 gol de Goretzka e 1 gol contra de Eric Pulgar. No Flamengo, os gols vieram de Jorginho de pênalti e Gerson, cara. Particularmente, eu esperava uma partida onde o Bayern de Munique ia ganhar, né? Na minha análise lá, eu deixei isso bem claro. Eu falei que o Bayern de Munique tinha que golear essa partida e aproveitar para hypar os jogadores. Não foi tanto isso aqui, a partida foi bem mais balanceada do que se espera e até um pouco espelhada. A gente teve um espelhamento quase que de formação em algumas partes do jogo que a gente vai conversar aqui. Enfim, cara, a gente vai conversar sobre tudo, os padrões táticos e o que fez o Bayern de Munique conseguir ganhar do Flamengo desse jeito. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que apesar do resultado, o Flamengo ele me impressionou um pouco por um único fator. E mais pra frente eu vou conversar sobre esse fator em específico e essa pessoa, que pra mim tem um claro destaque aqui nesse jogo e que mudou o jogo, né, do que deveria ser e me impressionou bastante, né. Mas de resto, cara, eu acho que deu a lógica e eu nem diria que hoje foi um dos melhores dias do Bayern de Munique, né. Diria que foi uma partida pouco inspirada de muitos jogadores, uma partida mais de trabalho mesmo, né. A galera trabalhou muito em campo, correu muito em campo pra parar, né, o time do Flamengo, e o Flamengo fez a mesma coisa. Foi uma pressão muito forte, inclusive, né, no fim do jogo dava pra ver, né, a galera tava muito cansada dos dois lados, principalmente do Flamengo, que correu ainda mais, né, teve que correr ainda mais atrás da bola. Foi bem complicado nessa parte. Eu acho, inclusive, que a atuação em si do Flamengo foi até boa, cara. Você olha para as estatísticas, por exemplo, eles conseguiram criar um pouco também. Claro que a qualidade de criação do Bayern de Munique foi um pouco melhor, né? Eles conseguiram gerar melhores lances, né? Os lances do Flamengo não vieram com tanta qualidade assim, mas foram alguns lances interessantes, né? A gente não tem o que falar. Nesse sentido, o Flamengo ficou vivo. Eu não diria que jogou de igual para igual, né? Porque eu acho que teve um time que foi superior hoje em campo, mas fez um bom jogo. Uma coisa que eu tenho que tirar aqui no início desse vídeo. A gente começa a entender esse jogo quando a gente olha para a formação que foi para campo. Eu tô aqui dentro do SofaScore, a gente pode ver as duas formações. O Flamengo foi para campo com 4-2-3-1 e o Bayern de Munique foi para campo também com 4-2-3-1. Propostas, elas são um pouco diferentes. Essas propostas, elas mudam em determinadas fases de campo. Elas são até parecidas em certo ponto. Por exemplo, o sistema de pressão é meio que um 4-2-4 dos dois lados e o sistema ofensivo na transição vira um 4-2-4 para ambas as partes. A gente viu muitas das vezes Kane dropando muito para baixo, né, para ficar ao lado de Gnabry, que tava atacando quase como segundo atacante no mapa de calor aqui. Vocês provavelmente conseguem enxergar esse detalhe aqui, né? O mapa de calor dos dois tá bem parecido, como se eles tivessem jogado na mesma faixa, como se tivesse dois por dentro. O que você consegue fazer quando você tem Kane e quando você tem um jogador que consegue atacar o espaço, como é o caso de Gnabry. E aí eles fizeram esse papel aqui, né? No time do Flamengo é a mesma coisa, basicamente, né? Quando você traz um 9 ali do banco como o Bruno Henrique, não muda esse fato. Eles continuam jogando em 4-2-4. Só que aí é que a gente tem uma limitação, né? Que eu falei sobre o treinador guardiolista. O treinador guardiolista, ele vai trazer mais. O treinador guardiolista vai fazer multifunção. O treinador guardiolista vai fazer outros sistemas de formação. E o Flamengo fica o tempo inteiro nessa linha de 4 ali, que se desforma de maneira aleatória às vezes, quando algum jogador sobe. É isso. Só que no Bayern de Munique não é tão aleatório. Então a gente vê um padrão de 3-1-5-1. Esse padrão é muito interessante. Os dois laterais, eles sobem juntos, né? Pra preencher esse corredor. A gente tem esses três por dentro e um. Aí vira... Aí Kimmich, ele dropa pra linha de zaga. Goretzka vira meio que o primeiro volante. E assim você tem esse padrão de 3-1-5-1 e a distribuição de bola fica muito boa. Toma aquela pressão e ele te põe pra trás em campo. Ele usou pouco esse padrão porque ele tava na vantagem. Ele conseguiu abrir o placar muito cedo, então ele não precisou usar tanto. Então essa é uma grande diferença que a gente tem. Só que também o Bayern de Munique dele consegue fazer outros padrões em campo. Então você vê outros tipos de padrão. Às vezes tem um 3-2-4-1 com o Stanisic se juntando a linha de zaga e ficando mais baixo. Só Laimer sobe, né? A gente vê esses padrões. Uma coisa que eu gosto é o quanto a linha ela fica meio que fixa no caso de Kompany, né? E isso permite que quando você for contra-atacado, você tenha muito mais tempo pra você recompor, né? Porque esse lateral, por exemplo, ele continua sendo lateral. Ele continua cumprindo a função de lateral. No caso do Chelsea, de Enzo Maresca, por exemplo, se o lateral ele sobe pra cá pra cima do campo, a gente tem um time exposto, porque até ele voltar e recompor é muito difícil. E como esse lateral do Chelsea às vezes pisa por dentro como meio atacante, isso piora. Ele tem ainda menos tempo pra poder voltar pra lateral, gerando vários buracos em campo, áreas pra você poder explorar em campo. Coisa que eu imaginei que o treinador do Flamengo faria, né, no jogo contra o Chelsea. Só que o Chelsea ele muda estratégia e joga de uma maneira completamente aleatória naquele jogo. E aí nem deu pra saber, né, se o treinador do Flamengo ia ou não explorar aquela parte do campo. Mas basicamente é isso, cara. A estrutura do Bayern de Munique, ela se desmonta, mas ela se remonta muito mais rápido. E ele tem muito mais uma segurança disso. Há um equilíbrio muito melhor em campo. Então atacar o Bayern de Munique é difícil. É bem difícil. O Bayern de Munique precisa subir pra você atacar. Eu acho que eu não tenho muito mais o que mostrar aqui, né? Eu acho que tá claro as duas formações, as propostas de ambos os clubes. Agora vamos voltar pra lá. E cara, ao bater o olho na formação, eu me impressionei um pouco, muito por uma questão de que as escolhas que ele fez pra campo foram um pouco agressivas, né? Por exemplo, trazer um Arrascaeta, trazer um Léo Ortiz, que você tem um ganho em
outra parte do campo, mas você não ter esse ganho defensivo a mais que ele poderia ter. Eu pensei que ele montaria um esquema assim, mais defensivo, com os jogadores mais defensivos possíveis, mas não, ele não foi covarde, ele não deu pra trás, ele tentou ganhar como ele ganhou do Chelsea, né, jogando futebol, de fato, né, não tentando reagir ao adversário ou algo do tipo, não, tentou jogar com a bola no pé. É um desafio grande porque ele não tem o melhor elenco, né, o elenco do Bayern de Munique é melhor do que o dele, então realmente foi corajoso da parte de Filipe Luís esse jogo, ok? E é dele que eu tô falando no início desse vídeo, inclusive, né, o cara que saiu vitorioso foi ele hoje, porque a gente viu que nenhuma das limitações que o Flamengo teve hoje veio do treinador. Talvez tenha algum flamenguista maluco que vai ficar xingando ele. Eu não duvido, né? Eu já vi flamenguista fazendo coisas assim bem questionáveis, mas não quero que vocês entendam errado. Na realidade, o menor culpado dessa derrota é ele, cara. Ele foi muito bem, né? É um técnico que tem, talvez o torcedor novo do Flamengo que chegue aqui não entenda, né, o que eu falei dele no passado, mas enfim, eu coloquei esse técnico lá em cima. Só que uma coisa que eu disse sobre ele é que ele tá jogando futebol moderno numa liga que talvez isso não seja tão valorizado. Talvez ele tenha que ir pra Europa. E eu acho que o passe dele pra ir pra Europa, ele ganhou hoje. Porque esse tipo de futebol que ele jogou, se ele for pra uma liga maior, jogar com um time interessante, ele pode conseguir grandes coisas. Pode ser um técnico pra estar treinando um time pra Champions League, né? É um dos poucos técnicos brasileiros pra estar classificado pra isso. Eu gostei muito da parte tática do Flamengo hoje, né? Eu acho que o maior problema foi os jogadores que talvez não tenham conseguido executar tão bem, né? Você viu ali a partida de Eric Pulgar, fez um gol contra, tomou um cartão idiota, tava pilhado no jogo, parecia que queria tomar um vermelho. Aí ele vai, traz o tal do Alan do banco e parecia que ele também queria tomar o vermelho logo quando ele entrou. A gente tem algumas limitações técnicas em alguns jogadores também que não conseguem fazer certas coisas acontecerem em campo. A gente tem um goleiro que tinha que jogar com os pés, mas tem muita dificuldade, então você vê que o sistema é mais pensado pra diminuir a carga do goleiro, né, pra simplificar. Só que talvez com um goleiro melhor, né, com um Neuer do lado do Flamengo, teria sido diferente a saída de bola. Então a gente vê que boa parte das limitações vem do próprio elenco. Eu não acho que ele tem um elenco que encaixa 100% com ele, né? É um dos motivos porque eu acredito que Gerson, por exemplo, tá jogando na ponta, né? Porque talvez seja um melhor local pra utilizar um jogador que não é cerebral, que não pensa tanto o jogo. Então, uma coisa que eu falei, né, pra um torcedor do Flamengo me perguntou sobre o Jorginho, era isso, né? O Jorginho vai ajudar muito na saída de bola e tudo mais. É isso, cara. A gente tem um Flamengo com limitações de dinheiro e de elenco que foi inferior muito por causa disso, mas não por causa do treinador, né? O treinador, você vê que ele é muito bom e eu espero que ele vá pra Europa pra continuar a carreira dele lá, né? Eu acho que é interessante pra ele, porque ele pode voltar e treinar a seleção brasileira muito depois, né? Acredito que alguns anos aí de futebol na Europa vão ajudar bastante ele, ou até mesmo alguns anos treinando o Flamengo, né? Acredito que essa experiência vai ser muito positiva pra ele. Hoje ele acabou de ganhar a experiência. Esse é o custo também de você ter um treinador jovem, que quando você pegar ali um adversário que seja mais forte, talvez ele não saiba como lidar ainda. E aí ele vai aprendendo com esse tipo de jogo, né? Você vai ter que ver o seu treinador aprendendo durante o combate. Se fosse Jorge Jesus, eu acredito que a estratégia seria completamente diferente. E provavelmente o resultado poderia ser igual ou até mais positivo pro lado do Flamengo, porque esse treinador realmente sabe o que tá fazendo, cara. E ele sabe lidar com esse tipo de cenário porque já tá acostumado, né? O time do Bayern de Munique, por outro lado, cara, fez uma atuação muito apagada em alguns cenários ali. Atuações estranhas. Vamos lá. Você olha pra um Gnabry, por exemplo, tava ali em campo. Ele não parecia estar no ritmo dos outros. Parecia que tava jogando pré-temporada naquele momento. A gente tem um absoluto destaque de Michael Olise durante a temporada. E nesse jogo ele não tava legal. Não tava jogando tão bem. Parecia que ele tava mais administrando o jogo que qualquer outra coisa, né? Talvez seja coisa do treinador que pediu pra ele administrar mais o jogo e tentar arriscar menos pra manter a posse da bola, até porque eles estavam em vantagem. Talvez fosse essa instrução quando eles adquirissem a vantagem, né? Mas a gente também tem alguns outros jogadores problemáticos. O Leroy Sané, que veio do banco, não jogou nada. Jogou muito mal, jogou sem vontade nenhuma. Perdeu um gol na cara do gol, né? Que teoricamente não era pra ele perder, mas ele perdeu. E muito disso é porque ele já vai embora, né? Ele não tá nem aí mais pra nada. É um jogador sem nenhuma vontade. Não era nem pra ele ter ido pra campo, mas o jogador que tava lá se lesionou, né? Ele teve que entrar em campo. O treinador já entendeu que ele não quer mais jogar, então é complicado, cara. Então, o Bayern de Munique não teve a melhor atuação do mundo, não, cara. Hoje não foi o melhor futebol do mundo do Bayern de Munique, mas eles jogaram o suficiente pra poder ganhar do Flamengo e ter até feito um placar mais elástico, né? Abrir esse placar aí pra muito mais longe do que realmente foi o 4-2, né? Eu acho que o Bayern de Munique ficou muito mais perto do quinto do que de tomar o terceiro, no meu ponto de vista, pelo menos. Foi uma partida muito boa do Bayern de Munique do ponto de vista também, né, de entrega, né? Os jogadores se entregaram muito em campo, muita correria, muita dedicação. O Flamengo também, né, foi muito dedicado em campo junto do jogo, né? Eu acho que eles correram o que eles tinham que correr, né? O que gerou um certo cansaço nos jogadores do Flamengo, do time do Bayern de Munique. No fim do jogo você viu que a galera ali tava já muito cansada com o jogo. Um jogo muito pegado pra todo mundo e que ganhou o melhor time, né? Eu não tenho como falar outra coisa, eu acho que o Bayern de Munique foi um time melhor, né? O que era esperado, né? É o Bayern de Munique. Essa provavelmente não é a melhor versão do Bayern de Munique, mas é uma versão interessante do Bayern de Munique. Eu acho que temos padrões interessantes aqui nesse
treinador. Talvez tenha figuras que façam melhor com esse elenco, mas enfim. E ao mesmo tempo, eu também não posso aqui vir e falar que o Flamengo jogou mal, né? Eu acho que o Flamengo fez o que tava ao alcance, né? Talvez a galera aqui do Brasil que nunca tenha visto o Harry Kane atuando pela primeira vez notou o que é ele como jogador. Talvez dessa vez, né, quando alguém elogiar ele em uma rede social, a galera não vai ficar mais tão brava, né? Nossa, ele nem é tão bom assim, se o cara nunca viu nenhum jogo. Eu acho que hoje a gente já mostrou a qualidade desse jogador, cara, que realmente, quando as pessoas falam bem dele, não é à toa, cara. Realmente há muito futebol ali. E eu acho que ele foi o cara que mais desbalanceou o jogo, em conjunto geral hoje, né? Foi bem desbalanceado nessa parte. Enfim, cara, eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, mas antes disso eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone aí, pode me dar um hype gratuito aí, passando pro lado. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, você pode me seguir no Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de futebol e outras coisinhas por lá, ok? É isso. Enfim, cara, eu acho que eu vou começar pelo Flamengo. Vamos falar de quem jogou bem, né? Do meu ponto de vista, pelo menos. Eu vou elogiar aqui, em primeiro lugar, Gerson. Bom jogo dele. Belo gol. Gol difícil de fazer, ok? Não era um gol fácil, não. Ele chuta no meio do goleiro, então, se não tivesse colocado a força correta, não seria gol de jeito nenhum, mas ele colocou uma força muito boa na bola. Aí também eu tenho que elogiar aqui Jorginho, né? Que é um jogador que, particularmente, eu conheço bastante, né? Foi do Chelsea durante muito tempo. Sempre foi um excelente jogador. Pra mim, o fato dele estar jogando no Brasileirão é um pouco estranho, porque eu achava que ele teria mercado na Europa. Talvez até tivesse, ele deve ter ido porque ele queria, né? Talvez ele queria viver essa experiência antes de terminar a carreira. Talvez não queria estar tão mal, né? Pra jogar a experiência, pra não ficar ainda mais velho pra estar lá. Então talvez ele tenha ido muito por causa disso. É um jogador que sempre foi muito bom. Eu detesto ter que enfrentar Jorginho na maior parte do tempo, porque ele é um jogador muito inteligente. Provavelmente vai ser treinador de futebol no futuro. Então é um cara que desbalanceia muito o jogo pela questão até do fora de campo, né? De nível de instrução e tudo mais. Ele organiza muito bem o jogo. É um líder em campo, né? Era um líder de vestiário também, né? Muito falado disso sobre ele quando ele tava no Chelsea. Então é um cara que pode mudar o rumo do jogo, cara. Um cara que pode, inclusive, ajudar o próprio treinador atual do Flamengo a montar estratégia. Não duvido que ele seja parte disso, cara. E em jogo você vê uma circulação de bola muito boa, uma segurança. Bateu o pênalti muito bem. Não é qualquer cara ali que tá defendendo o pênalti. É Neuer, é um goleiro muito bom. Então você tem que ter uma consistência muito boa ali em pênalti pra poder ganhar dele. E Jorginho sempre bateu os pênaltis do Chelsea, pra quem acompanhava sabe muito bem disso. E sempre foi muito consistente nessa parte. Não chega a ser do nível do cara que a gente tem hoje pra bater pênalti, mas o nível sempre foi muito alto. O Jorginho é um dos melhores batedores de pênalti do mundo ainda. Ele tem um pênalti que é meio 8,80, né? Muitas das vezes acaba que se o goleiro acerta o lado ele consegue pegar, mas a maior parte do tempo ele consegue deslocar o goleiro antes e não à toa ele conseguiu ali o gol. Era uma garantia, né? Eu, inclusive, achei que outro jogador do Flamengo iria bater o pênalti, né? Eu achei que eles botariam, sei lá, uma Arrascaeta pra bater o pênalti ou tudo mais. Só que não foi o caso, né? E, cara, eu acho que eu não tenho mais ninguém pra elogiar em relação ao time do Flamengo, mas eu vou elogiar aqui Felipe Luiz, ok? Eu acho que eu tenho que falar de novo que eu gostei do que eu vi hoje, cara. Assim, questão de treinador, ele foi muito bem. E quem jogou mal no time do Flamengo, cara, eu tenho algumas figuras aqui que particularmente eu não gostei muito. O primeiro deles é o tal do Luiz Araújo, né? O ponta deles. Ele tava bem em uma parte, mas muito mal em outras. Eu acho que ele exagerou em alguns momentos do jogo. Talvez devia ter diminuído um pouquinho o ritmo das coisas que ele foi fazendo ali em campo. Eu também critico aqui muito o Eric Pulga. Eu acho que a partida dele como volante foi muito ruim, cara. Eu diria que ele atrapalhou um pouquinho o time dele, né? Eu acho que ele não foi legal em campo hoje, não. Não gostei da partida de Alexandro na lateral. Achei bem abaixo do que se espera, né? Pra um Mundial de Clubes. Alexandro é um jogador que vem jogando mal já há muito tempo, né? Desde a época da Juventus eu acompanhava ali, eu via ele jogando mal. Então tem um tempo já que ele joga mal quando ele vai pra alto nível, né? Eu acho que no Brasileirão deve sobrar um pouco, mas em alto nível é complicado. E eu não gostei da dupla de zaga, pra ser bastante sincero, eu não curti muito não, cara. Achei bem frágil. O goleiro Rossi, cara, assim, não dá pra dizer que numa atuação que você toma 4 gols, você foi muito bem. E eu diria que os passes também faltou qualidade, cara. Assim, você precisa passar um pouquinho melhor, cara. Em relação ao treinador que tá ali, né? Eu acho que pra um treinador mais normal, tudo bem. Eu acho que é suficiente. Mas pro treinador Felipe Luiz, cara, se ele tivesse um passe melhor, uma visão de jogo melhor, acho que teria ajudado muito a vida do Flamengo. E você não precisa ir muito longe, não. O Bayern de Munique teve um goleiro melhor com os pés ali. Ficou claro o quanto isso ajuda na pressão e tudo mais. Eu acho que não tem nem tanta confiança assim nesse goleiro pra essa parte. Apesar de ser um goleiro que pega muito bem com as mãos, né? Enfim, acredito que eu não tenho mais ninguém pra falar, né? Não vou falar de ninguém que veio do banco, não tinha muito o que fazer, né? Enfim. E agora o Bayern de Munique, cara. A galera que jogou no Bayern de Munique. Jogou bem em campo, cara. Eu gostei do jogo de Stanisic e Laimer, os dois laterais. Eu acho que ambos cumpriram um papel tático muito bom, ok? Eu gosto dos dois. Gostei de Goretzka muito pelo gol. O gol foi, assim, que talvez um volante comum não ia fazer, né? Muita qualidade em Goretzka. Sempre elogio ele aqui no canal, apesar da torcida do Bayern não gostar dele. Eu acho ele um puta jogador. Acho ele um jogador bom. Incrível. Aquele gol ali foi um golaço. Tava bem em campo também, né? Não fez um jogo ruim, não. Kimmich, eu acho que foi um dos melhores em campo.
campo. Dava até pra quase dar o MVP pra ele, porque ele foi muito bem mesmo. O goleiro Neuer, né, também fez uma partida muito boa, né? Excelentes defesas, né? Não era aquele lance impossível e tudo mais, mas era um lance difícil que ele garantiu. Também foi muito bem com os pés, né? Uma segurança absurda ali na saída de bola. Participou muito da construção do jogo e tudo mais. E, cara, o MVP do jogo do Bayern de Munique, cara. Harry Kane, cara. Como é bom, cara. Como é consistente, né? Como tem qualidade. Eu acho que aquele gol que ele fez sem olhar pro gol, sem olhar pro goleiro e tudo mais, que ele só girou e mandou no canto, é uma demonstração do quanto ele foi subestimado pelo torcedor brasileiro que não acompanha ele. Porque o que eu vejo dessa galera falando mal desse jogador, cara, é um negócio assim absurdo. Só porque ele não tem título, né? Que é sempre esse argumento, mas quem fica olhando muito pra essa parte de título sem ver a atuação é bizarro, né? Porque o nível de atuação desse cara é absurdo, cara. Ele pode mudar o rumo de um jogo e hoje ele mostrou isso. Assim, não tinha chance, cara. Não tinha chance. O gol que ele fez ali de fora da área, depois ele vai lá e gira sem nem ver e manda no canto. E o goleiro não tem nenhuma chance. Sabe, a natureza dele com a bola, a experiência, cara, é incrível. É um belo cala-boca, né, pra essa galera aqui, né? E pra torcida do Flamengo também, cara. Porque o que eu já vi de torcedor do Flamengo desmerecendo o Harry Kane é um bagulho absurdo, cara. Né? Muito por causa daquela treta dele com Adriano Imperador, que nem é uma treta em si, né? Mas essa maluquice foi levada a esse ponto. Eu já vi ele sendo muito menosprezado por torcedor do Flamengo. Então é um verdadeiro silêncio. Cala a boca, rapaziada. Pode calar um pouquinho a boquinha, porque vocês não sabem o que vocês estão falando, não. É basicamente isso, cara, que ele fez hoje. E, cara, que jogou mal no time do Bayern de Munique, cara. Tem uma galera aqui que eu poderia falar, mas eu vou ficar em poucos nomes, ok? Eu vou ficar em poucos nomes. Sané vindo do banco, odiei, terrível. Gnabry não jogou porcaria nenhuma hoje. E Olise tava um pouco abaixo. Eu esperava mais dele. O outro ponto eu poderia falar também, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Ele sentiu. Já deu pra entender que não tem nada a ver com o nível dele. Eu acho, inclusive, que ele faria uma partida muito boa se ele tivesse ficado de pé. É um recorte da carreira de Coman. É isso aqui mesmo. Ele é um jogador muito bom, que você olha e pensa, pô, ele poderia ser titular facilmente. E aí ele se lesiona. E aí ele tem problema físico. E aí não vai pra frente. É um recorte muito grande da carreira dele, cara. É um jogador com muito potencial, mas que o tempo inteiro tá assim. Um dos motivos porque ele não conseguiu, né, até hoje, esse destaque que talvez ele deveria ter. Porque é um jogador muito bom também, cara. Muita qualidade nesse jogador, cara. Acho que foi uma partida muito legal de assistir. Eu gostei. Foi uma partida muito competitiva. E vibrei a cada gol, cara. Comemorei a cada gol do Bayern de Munique, claro, né? Porque eu tô um pouco me lixando pro Flamengo, cara. Assim, é isso, cara. Agora, se for Flamengo contra piores pessoas da humanidade, eu vou torcer pra piores pessoas da humanidade FC. Daqui pra frente. É isso. Porque eu acho que quando você tem uma torcida, né, que se comporta do jeito que a torcida do Flamengo se comporta em alguns momentos, eu acho que eu ter simpatia por isso é muito estranho, cara. Simpatia por pessoas que vão na rede social de outras pessoas, atacar elas, falar um monte de coisa inconveniente, né? E principalmente, né, tentar colocar essa pressão, né, pra pessoa torcer pro time deles, o que é meio esquisito, né? Uma torcida quase que forçada. Eu acho que eu funciono muito de uma maneira onde quanto mais a pessoa pressiona pra eu fazer uma coisa, eu não quero fazer, cara. Quanto mais eu vi a torcida do Flamengo ao longo do tempo aqui desse canal me pressionando pra torcer pro Flamengo, me fez ter uma antipatia muito grande com o clube, cara, muito grande, que eu não tinha antes. Eu não tinha absolutamente nada contra o Flamengo até criar esse canal. Quando eu criei esse canal, eu entendi como é que funcionava as coisas. E, por exemplo, eu fazer um vídeo da seleção brasileira e ver uma galera me xingar porque eu não coloquei determinado jogador do Flamengo, por isso eu odeio o Flamengo, é um nível de maluquice tão grande que eu, particularmente, não quero participar, ok? Eu não quero participar disso, não. Então, é isso. Pra você, torcedor do Flamengo, inclusive, que me segue, ficou ofendido, não fique, cara. Eu não tenho obrigação de torcer pro seu time. É isso. Eu acho que o bem venceu. Hoje o bem venceu, cara. Enfim, vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a todos que colaram, agradeço a todo mundo aí que vai ajudar o canal de qualquer maneira, que assistiu o vídeo inteiro. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Obrigado pela companhia. Tchau.